Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Peço aí para vocês que estão começando a chegar agora no canal, ou quem já acompanha os últimos vídeos, principalmente deve ter notado, vou mudar um pouquinho o formato desse vídeo em específico aqui, porque embora a gente vá falar em relação a operacional, a essa operação em específico aqui da tela, tem alguns fatores psicológicos que eu quero abordar com vocês e que eu acho que é extremamente relevante, então estou aparecendo para vocês um pouco maior aqui na tela do que o habitual para quem acompanha o canal. Galera, eu vim falar sobre essa operação porque, embora ela esteja desenvolvendo e indo muito bem na direção do que eu esperava, eu tomei um stop nessa operação. E aí tu já vai te perguntar, mas como assim tu tomou um stop se ela nem chegou na região que tu colocou justamente como ponto de saída? Pois é, pessoal, tem alguns fatores que é justamente o que a gente vai abordar agora que me fizeram sair dessa operação antes do momento ideal e agora o mercado está me provando que eu estava errado. Ele está indo na direção que eu esperava lá no começo quando eu abri ela, mas eu já não estou mais posicionado nesse movimento aqui para conseguir capitalizar e pegar esse take que eu esperava. Beleza, pessoal? Antes da gente aprofundar, então, só reforçando, deixem um like caso vocês gostem desse tipo de vídeo. Se inscrevam, no último vídeo trouxe vários seguidores, eu aprecio demais que vocês venham aqui, que gostem do conteúdo. Comentem aqui embaixo se vocês querem ver coisas novas, se esse é o tipo de conteúdo que vocês gostam. E espero que ajude, porque nem só de boas entradas, de bons movimentos, de takes vive um trader. Acontece e tem fatores principalmente psicológicos que eu gosto de abordar aqui e acho que é essencial, porque poucas pessoas abordam isso, principalmente para o trader que está começando, ou pior ainda, para quem está bastante tempo no mercado, mas não tem resultado, que foi o meu caso há alguns anos atrás. Então espero conseguir ajudar vocês com isso e também recomendo seguir o Instagram, tá? Onde eu posto conteúdos também diários, basicamente, mostro um pouquinho da minha rotina. Então se tu quiser chegar um pouquinho mais próximo, bater um papo, conversar um pouco, tem o Instagram do canal também por aqui. Ah, um detalhe, vou deixar aqui na descrição alguns conteúdos, inclusive sobre alguns vídeos que eu tenho tirado no meu pré-trade, que acho que vai ajudar vocês. Conteúdo em inglês, mas vale a pena demais para que vocês consigam também ter essa mesma abordagem. E reforço de novo, teve gente nova no canal, tem um formulário aqui na descrição para entender as dúvidas de vocês, as dificuldades, e aí conforme for, eu tento ajudar da melhor maneira possível que for necessário nesse caso. Beleza? Galera, voltando aqui então, entrando no conteúdo de fato dessa operação, que aconteceu aqui, que eu saí num loss ao invés de um take, ou pelo menos levar uma posição aqui no positivo por enquanto. Essa operação, galera, ela não começou aqui, ela não começou na segunda, terça-feira dessa semana, e não começou aqui no áudio JPY, ela começou no par K de JPY. Por quê, galera? É uma operacional, uma operação muito parecida com a anterior, se vocês forem ver, só que, nesse caso, a operação não me buscou. O movimento do preço não me ajudou a entrar nela por pouquíssimos pips. Nesse caso, eu tinha essa operação configurada aqui. Quando ele fez esse rompimento, esse engolfo de alta aqui, colocando o movimento do H4 para cima, ou seja, de novo, nessa operação, para quem não sabe como eu opero, eu tinha o semanal, o diário e o H4 todos alinhados de alta. O que faltava para mim era só executar a operação. Nesse caso, o preço não me buscou por muito pouco, pessoal. Vejam aqui, foi muito pouco. Eu estava aguardando um recuo, que é normal. A maioria dos candles faz algum tipo de recuo, um pullbackzinho. Essa vela aqui do H4, veja que ela nunca teve aquele pavio para baixo, que é comum. Basicamente, qualquer vela tem pelo menos um recuozinho assim. E essa vela não fez. Então, ela não me buscou. O que aconteceu? Foi igual um foguete para o alto, tá? Mais ou menos a partir daqui que eu estava monitorando o preço, nessa região aqui onde ele parou, eu continuei acompanhando, mas fui olhar outras possibilidades que o mercado estava trazendo, porque foi um dia, um começo de semana bem movimentado, com vários pares podendo me trazer a possibilidade de operar. Então, eu fui dar uma olhadinha e vi que o Audi JPY, um dos quais eu tinha selecionado durante o final de semana, que é como eu opero, estava com o movimento exatamente igual. E o que estava acontecendo naquele caso, eu ia aguardar o mesmo setup, porque os dois pares estavam se comportando de maneira muito semelhantes, para não dizer idênticas. Tá? E o que eu fiz novamente nesse caso, a mesma coisa, galera. Eu operei, aguardei o pullback para poder entrar na posição. Só que vejam, quando eu fiz o movimento de entrada, ele fez o pullback, como o KDJY deixou de fazer, ele veio aqui, me buscou e fez todo esse movimento de baixo. Ele veio buscar toda essa região abaixo, inclusive da minha área de interesse, abaixo da região aqui das médias móveis, abaixo de tudo. Só não buscou meu stop porque ele estava estrategicamente posicionado abaixo do ponto de entrada, que era esse fundo daqui. Galera, o meu stop estava posicionado exatamente aqui, justamente por saber que o mercado poderia fazer algum movimento interno aqui antes de expandir. Só que não da forma como ele fez. E da mesma forma como eu parei para pensar, faz sentido eu me manter nessa posição, nesse ponto aqui, galera. Vejam que esse era o ponto de estrutura de alta,
essa foi a região que me confirmou, inclusive, que nesse caso até mesmo o H1 estava alinhado de alta, então já tinha H4, H1, diário, semanal, todo mundo apontando para a mesma direção. Quando ele faz esse movimento interno e atualiza aqui essa segunda estrutura aqui, esse segundo movimento, a gente tinha o quê? Uma nova estrutura de alta apontando para cá, que deveria seguir a continuidade de alta, fazer novamente essa mesma estrutura aqui, topos e fundos mais altos, com a possibilidade de continuar o movimento. Só que na terça para quarta-feira foi quando o mercado começou a ficar de lado. Vejam que ele fez esse movimento aqui e ficou de lado por algumas horas, se não mais de um dia, tá? E eu comecei a entender que o mercado poderia reverter justamente quando ele fez essa quebra aqui, essa última atualização, quando ele fechou o corpo da vela abaixo desse ponto de estrutura. Eu tinha então H1 revertendo, abaixo, dentro da minha área de interesse, mas já abaixo do nível psicológico que eu opero, e também a última média móvel do H1, que vinha sendo muito bem respeitada por aqui, ela tinha acabado de ser violada. Ou seja, tinham alguns fatores que me fizeram considerar, entender que o preço tinha mais chance de fazer esse movimento e buscar meu stop do que essa simples reversão como ele acabou fazendo. E qual foi o erro, pessoal? Foi deixar me apegar ao ponto de olhar informações micro, informações dos time frames menores e não focar somente, esquecer somente da parte macro. Como eu comentei, a gente tinha os 3 principais time frames de tendência alinhados para alta, então eu deveria aguardar e continuar na direção deles. O único ponto que o mercado poderia reverter de fato a direção seria aqui. Já teria buscado meu stop? Já teria, não precisaria esperar até aqui para justamente entender que o mercado ia reverter. Mas eu não poderia ter feito esse reposicionamento, essa mudança, no caso, esse corte de fato da operação aqui. Isso não poderia acontecer. Não é assim que eu opero, não é a forma da qual eu opero, ok? Então eu acabei fazendo isso por erro psicológico, pelo mental mesmo que acabou me falando, olha, essa visão aqui faz mais sentido você cortar do que continuar com a operação. E qual que é o problema, pessoal? Da forma que eu opero, o correto é, a hora que eu abrir a operação, eu esqueço. Eu só vou fazer algo se ele me buscar no stop, de fato, ou buscar no meu take, na posição que eu entender que faz sentido retirar a minha posição aberta naquele momento. Se não, eu não devo fazer nenhum tipo de movimentação aqui dentro. Eu não subo o stop, não baixo o take, não faço nada. Depois que eu aperto o botão para abrir a operação, tá feito. E alguns podem se questionar e falar, poxa, então tu estava com medo de tomar o stop, de reduzir tua posição, de perder um pouco do que tu lucrou na semana passada, para quem não viu o último vídeo. Não, de maneira nenhuma. Quando eu abro uma operação, eu já aceito perder. E na verdade, esse é um dos grandes segredos que as pessoas erram quando vão abrir uma operação no mercado financeiro. Quando tu abre, de fato, um trade, tu já aceitou perder esse valor. E entende que tu nunca mais vai recuperar aquele valor. Tu não tem como abrir uma operação e sair com o mesmo valor que tu entrou. A não ser que tu saia no break-even. Mas tirando essa possibilidade, tu não tem mais como sair com esse valor. Por quê? Ou tu vai perder ele quando tocar no teu stop, ou tu vai perder ele quando tocar no teu stop, ou no mínimo você vai dobrar esse valor quando alcançar o teu take. No mínimo tu vai sair com o dobro ou com nada, justamente com o valor que tu já aceitou perder. Então é impossível tu voltar a ter aquele saldo. Ou tu vai ter o dobro, dependendo da forma que tu não opera, um gerenciamento mínimo de 2 para 1, ou tu já perdeu aquele valor e não tem mais o que fazer. Então, pessoal, não era esse o medo, não foi isso que eu entendi. Foi apenas uma análise que eu falei, olha, faz sentido que o mercado me tome o meu stop mais certo nesse momento que ele faça isso do que reverta. O mercado discordou de mim e reverteu e continuou o movimento que eu esperava lá no começo da semana. Então, o que acontece, pessoal? Quero só reforçar para vocês. Entendam que não faz sentido mover o stop de vocês, mexer na operação, alterar a forma como vocês esperam, a expectativa que vocês tinham, nada disso faz sentido. Vou até deixar aqui um racional que eu tive analisando bastante com o próprio ChatGPT, eu bati um papo com ele para entender se eu estava fazendo certo e se essa minha cogitação fazia sentido. E foi o que ele falou por aqui. A verdade é que o mercado ele te paga por aguentar o desconforto. Não foi o meu caso, mas tem muita gente que passa por esse momento de não estar confortável com a perda. E, como comentou aqui mais ainda, o trader vencedor não busca estar certo em cada candle. Ele busca estar alinhado à tese até que ela se invalide de fato. E a minha tese não se invalidou em momento algum. Ela só mostrou uma reversão micro, naquele momento de H1, mas não uma reversão da tendência macro. O objetivo continuava sendo isso aqui. Acabei caindo num erro meu. Acontece. E mais do que isso, eu queria registrar para vocês como isso não impacta em nada, tá, os meus resultados, porque mesmo que fosse um stop cheio, mesmo que fosse um resultado negativo de forma cheia, o máximo que eu estaria perdendo aqui seriam $400, pessoal. Eu perdi aqui menos de 1%.
deu 0,45 na minha conta. E olha que na última semana eu lucrei mais 1.242 dólares. Ou seja, não fez diferença nenhuma esse stop, assim como não faria se eu tivesse tomado ele cheio. Mas foi uma análise equivocada, eu acabei deixando passar alguns pontos e me deixei levar por aquela visão que eu tive no momento de que o mercado poderia reverter. Mas nesse caso, valia mais a pena eu deixar acontecer e esperar para ver se o mercado de fato estava discordando de mim até o final ou não. Beleza, pessoal? Queria reforçar isso para vocês, para que isso não aconteça com outras pessoas. Vejam como alguém experiente, eu tenho mais 5 anos de mercado e mesmo assim isso estou sujeito a acontecer esse tipo de falha. É normal. O importante é que isso não afete a mente de vocês, assim como não afetou a mim, e também os resultados. Cortar o stop ali em 0,5, 0,4, 0,7, 0,8 não vai mudar nada. Se você tiver o gerenciamento certo, a visão correta, principalmente o psicológico no lugar, as próximas vitórias vão recuperar tudo. E mais do que isso, vão lucrar muito mais do que vocês perderam diversas vezes. Então, galera, tenha um mental forte, acompanhe o conteúdo por aqui, porque mesmo não tendo resultado nessa operação aqui, eu vim mostrar para vocês que o fator psicológico impacta a todos, a qualquer um, seja o nível de experiência que você tem no mercado ou não, e como suportar, como lidar, nesse caso, com as perdas, sejam elas as esperadas de fato, como era essa operação, ou da forma como ela virou e acabou acontecendo. Então, reforço para vocês, pessoal, se eu puder ajudar de alguma forma, tem um link aqui embaixo no formulário. Vou deixar alguns vídeos importantes que ajudam vocês no pré-trade, que eu tenho certeza que vai ser legal. E também, caso vocês gostem desse tipo de vídeo, se inscrevam, compartilhem para mais pessoas ou amigos que fazem operação no mercado financeiro, que são traders também, que podem gostar desse conteúdo. Se inscrevam, ativem o sininho das notificações e também sigam o canal lá no Instagram, para que a gente possa bater um papo juntos e trocar uma ideia. Beleza, pessoal? Forte abraço, boa semana e bons trades.